Aos irmãos da classe, graça e paz. Que todos tenham passado uma semana em paz, cuidados pela misericórdia do Senhor. Que esse seja um dia especial na vida de cada um, de cada família, mesmo nesse tempo de caos. Nós hoje estamos chegando ao final do trimestre, onde consideramos durante esses 3 meses a respeito da oração. O que é a oração? Oração de intercessão, de comprometimento, de transformação, oração que Jesus ensinou, o lugar da oração, a oração e a generosidade, a oração e os nãos de Deus. E hoje nós vamos concluir o estudo falando sobre a oração e o caráter de Deus. As Escrituras Sagradas revelam Deus como sendo moralmente santo, justo e bom. Esses atributos de Deus fornecem a base moral para as nossas experiências de oração. Se Deus não fosse um Deus santo, justo e bom, não faria sentido orar. Como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração? Primeiro, podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. O profeta Jeremias, em sua profecia, diz: Pois eu bem sei que os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Deus, por intermédio do profeta Jeremias, apresenta as suas intenções de nos fazer bem. Mas como é que podemos tomar conhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida? A resposta é por meio da oração. Depois de apresentar as boas intenções de Deus, o profeta Jeremias diz: Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós. O próprio Deus faz uma conexão entre os seus propósitos para nós e a prática da oração. Veja o Salmo 31:19. Como é grande a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e preparaste na presença dos filhos dos homens para os que se refugiam em ti. Deus reserva uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. Por mais que a vida seja imprevisível, Deus pensou em nós e tomou providências a nosso respeito. É verdade que vivemos um mundo cheio de problemas, então Deus nos oferece ajuda. A vida de José nos ensina como Deus faz isso. Seus irmãos o venderam como escravo, mas ele acabou tornando-se uma espécie de primeiro-ministro no Egito. E anos depois ele se encontrou com seus irmãos e lhes disse: Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Quanto mais oramos, mais conhecemos o propósito de Deus. Em Romanos 5, versos 3 a 5, nós lemos: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe a palavra sabendo. O sentido da vida depende do que nós sabemos e não das nossas circunstâncias. O que faz com que uma pessoa seja devastada e outra consiga superar as adversidades, a resposta é conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos, não o que merecemos. O Salmo 103 nós lemos: Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 10 e 12. Davi nos diz que Deus afasta as nossas transgressões do mesmo jeito que o Oriente está distante do Ocidente. E se há alguém na Bíblia que sabe que Deus nos trata como nós precisamos e não como nós merecemos, é Davi. Davi fez coisas horríveis, quebrou todas as regras, mas Davi se arrependeu e confessou os seus pecados, e Deus deu o que ele precisava, não o que ele merecia. Por quê?
porque a nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é e não em quem nós somos. Deus nos perdoa não porque somos bons, Deus nos perdoa porque Ele é bom. Deus tem um bom propósito para nós, mas quando pecamos e estragamos tudo, Deus sabe que precisamos de perdão para começar de novo. Pode ser que as pessoas nos rejeitem, mas Deus não nos rejeita. Por essa razão, podemos aproximar de Deus confiante. Estou enfatizando isso porque uma das primeiras coisas que nós fazemos quando pecamos é parar de orar. Isto é o maior erro que um cristão pode cometer na vida. Quando nós pecamos, aí mesmo é que precisaremos nos agarrar com Deus, buscar a sua face, nos arrepender e recomeçar. Deus não rejeita a nossa oração. Por quê? Porque Deus é bom. Terceiro lugar, porque Deus é bom, Ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. Este é o coração do Evangelho. Esta é a boa nova que o rei se sacrifica pelos seus súditos, do pai que se sacrifica pelos seus filhos, do Senhor que dá vida pelos seus servos, do pastor que dá vida por suas ovelhas. Este é o significado do Evangelho. É por isso que é isso que torna a nossa fé diferente de qualquer outra história do mundo. Este é o Evangelho, este é o rei que sacrifica pelos súditos. Essa é a expressão máxima do amor. Talvez alguém se pergunte, mas o que isso tem a ver com oração? A minha resposta é tudo. O que Deus fez por nós na cruz torna possível a nossa oração. Por quê? Conforme diz Romanos 8,32, como texto áureo, diz aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz, ele resolveu o nosso maior problema. É por isso que nós podemos contar com Deus para encarar qualquer outra situação, porque sabemos que não há nada que não possamos trazer em oração a Deus. E se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Tendo isso em mente, consideraremos no nosso viver de cada dia que não podemos deixar de levar a Deus todas as nossas necessidades, de podermos vivenciar cada dia debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E lembrar do espaço de oração. A irmã Heloísa colocou para nós aí o final do livro, da revista, e é onde nós podemos considerar alguns pontos, se não ainda fizemos, colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso viver de cada dia, e que as misericórdias de Deus continuem nos sustentando. O próximo trimestre vai trazer para nós o estudo sobre Apocalipse, um estudo mais complexo, mais profundo, e gostaria que toda a classe pudesse participar, poder aprofundar no conhecimento. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de caos em todo o mundo, e precisamos mais do que nunca saber a respeito da revelação, conforme Apocalipse, que vamos estudar, de como o tempo que nós estamos, sobre Jesus Cristo como aquele que vem e que vai executar todo o propósito de Deus num tempo breve. Que cada um de nós possamos estar orando por esse trimestre, de podermos nos aprofundar, de podermos buscar ao Senhor, de conhecer a sua palavra e de estar em paz diante de Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo e que possamos juntos honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém.